trará a mensagem nesta noite diretamente do céu para nós. Eu tenho uma coisa a dizer, que eu sempre disse: cantar é bom, adorar é bom, tudo é maravilhoso, mas nada se compara em ouvir a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Então vamos receber o pastor Darcy com reverência. Seja da maneira que for, que ele fale conosco. Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, doador de toda a boa dádiva, com toda a humildade nos aproximamos do Teu trono de misericórdia, para Te agradecer por esse tão grande privilégio, poder estar na Tua casa, para Te adorar, Senhor, e também ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, porque precisamos tanto das Tuas orientações, dos Teus conselhos, Senhor. Precisamos tanto, Pai, deste alimento que nos nutre, que nos fortalece e que nos faz crescer, meu Deus. Perdoe nossas falhas. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Deus continua abençoando, irmãos. Em nome de Jesus. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Pastor Febrônio, Ariel, Reinaldo, e é bom estar aqui, amém? Também o irmão Antônio, não sei onde é que ele está, Antônio, companheiro, nosso diácono ali em Caçador, está acompanhando nessa volteada. Vamos, já que estamos em pé, ler a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. São Lucas, capítulo 10, versículo 25. É uma escritura bem conhecida. A Bíblia diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe:
cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra lida. Podeis assentar. Para uma breve meditação, quero falar um pouquinho, com a ajuda de Deus, dando um título à nossa mensagem: Cuidando com responsabilidade. Se você precisasse de cuidados, você, por certo, eu, por certo, escolheria uma pessoa com responsabilidade para cuidar de mim. Você escolheria uma pessoa com responsabilidade para cuidar de você. Porque agora, muitas vezes, uma pessoa que tem responsabilidade com a vida do outro, ele é um pouquinho exigente. Ele, às vezes, pega no pé. Ele, às vezes, cobra, porque ele tem responsabilidade com aquela pessoa. Ele cuida, mas não cuida de qualquer jeito. Ele cuida com responsabilidade. Por isso, esse homem, o samaritano, ao chegar naquela estalagem, cuidou daquele ferido e depois deu 2 dinheiros, e o profeta diz que esses 2 dinheiros apontam para a palavra, o Antigo e o Novo Testamento. A estalagem, a hospedaria é a igreja, o hospedeiro é o pastor, e é com a palavra que ele vai cuidar aquela ferida, aquele machucado, mas ele precisa cuidar com responsabilidade, porque se não tiver responsabilidade, na verdade, ao invés de curar a ferida, pode aumentar a ferida. Então nós vemos que este homem disse: cuide bem dele, cuida bem dele, e qualquer despesa extra, quando eu voltar, eu te pago. Nós observamos, irmãos, que já cuidar de alguém já é uma responsabilidade, mas quando se cuida com responsabilidade, você não vai fazer de qualquer jeito. É preciso ter responsabilidade para cuidar direito. Porque se não tem responsabilidade, pode cuidar de qualquer jeito. Nós vemos que muitas pessoas até cuidam alguém que precisa de cuidado, mas cuida de qualquer jeito. Se der comida, deu; se não der comida, não deu. Às vezes aquela pessoa precisa de uma atenção mais de perto, mas quem está cuidando não tem aquela responsabilidade ou não abraçou a causa. Então vai dizer: quando eu puder, quando der, eu faço isso que você está pedindo. Veja que quando Jesus, ele chamou a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Ele disse: então, apacente as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar. Apacentar é zelar. E na verdade, quem ama se preocupa. Quem ama cuida. Quem ama se desgasta para que o outro seja ajudado, porque ele cuida com responsabilidade. Nós olhamos para a Bíblia, irmãos, e vamos ver muitos exemplos. Nós vamos encontrar muitos exemplos. Um deles está em Atos, capítulo 20, versículo 17. Paulo, ele tinha essa preocupação. Na mensagem, um homem correndo da presença do Senhor, o profeta diz que
a responsabilidade nos esfola. E às vezes, para nós não ser esfolado, nós até cuidamos, mas não sentindo a responsabilidade. E se não sentirmos a responsabilidade, nós não vamos cuidar da nossa alma como devemos cuidar. Mas quando nós cuidamos da alma com responsabilidade, nós não vamos colocar ela em um balcão de negócio, porque nós entendemos que ela é preciosa. O pastor, o ministro, um líder, ele carrega esse peso no seu coração. E a Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente. Então Paulo, tendo consciência desta responsabilidade, porque não tem coisa melhor, irmãos, não existe paz maior do que ter uma consciência tranquila. Agora não tem como ter paz sem uma consciência tranquila. Para nós ter paz, nós precisamos ter uma consciência tranquila. E para nós ter uma consciência tranquila, nós temos que ter o sentimento de um dever cumprido. De Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Cada oportunidade que Paulo tinha, ele estava ensinando. Porque ele tinha pouco tempo com aqueles irmãos. Ele sabia que um dia ele teria que partir. E ele não queria partir com a consciência pesada. Ele queria partir com a consciência tranquila. Então ele tinha um cuidado com a alma daquelas pessoas, sabendo da grande responsabilidade que ele tinha. E aí, quando ele fazia uma visita para alguém, ele aproveitava aquela oportunidade para instruir, para aconselhar, para corrigir se precisasse corrigir. Porque quem cuida com responsabilidade não está atrás. Ele não está atrás de tapinhas nas costas. Quem cuida com responsabilidade, ele não está atrás de aplausos. Ele sabe que um dia ele terá que ir diante de Deus e responder pelo que ele ensinou. E Paulo, tendo consciência disso, ele disse: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí ele reúne aqueles anciãos, ele reúne e aconselha, e ele diz: olhai, pois, por vós,
e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A responsabilidade aumenta, principalmente para mim, quando eu sei que aquilo que está sobre os meus cuidados não é meu. A responsabilidade dobra quando alguém entrega algo de grande valor para você cuidar. Muitas vezes você perde o sono, porque você não pode perder, você não pode deixar com que aquilo seja roubado por negligência sua. Davi estava cuidando das ovelhas não dele, mas do pai dele. E ele arrisca a própria vida para resgatar a ovelha que não era dele, mas do pai. Porque ele cuidava das ovelhas do pai com responsabilidade. E nós olhamos, irmãos, às vezes quem cuida com responsabilidade é mal entendido. Aquela mãe é mal entendida, porque ela cuida do filho com responsabilidade. Aquele pai é mal entendido, porque ele cuida do filho, da família com responsabilidade. E tendo responsabilidade, ele cobra, ele exige, ele corrige quando é necessário, mas ele tem responsabilidade. Irmãos, quando nós temos responsabilidade, nós não vamos querer ser popular, mas vamos querer ser honesto. E então nós vemos que aquele urso se atreve a roubar uma ovelha uma ovelha de Davi, que estava sob os cuidados de Davi. E Davi enfrenta o urso por causa da ovelha, porque ele tinha que prestar conta para o pai. O leão vem, um inimigo mais forte, Davi enfrenta, porque ele era um pastor. E quando se fala de pastor, não é só pastor de igreja. Cada pai é um pastor da sua casa. Cada um de nós temos uma responsabilidade e temos algo de grande valor sobre os nossos cuidados, e precisamos cuidar com responsabilidade. Então nós vemos por que aquele vigia no alto da torre, ele diz que não dormia. Aquele vigia de Isaías 21, a Bíblia diz: peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam. Ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, e Sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim, como as dores daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi, e desanimado vendo isso. O profeta ficou abatido quando teve essa visão. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. Pense, meus amados irmãos, como essa sentinela se sentia no alto daquela torre. Ele tinha um cuidado todo especial, porque se ele falhasse em dizer o que estava vendo,
Quem era o responsável? Quem teria que prestar conta? E aí ele diz: e quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observa atentamente, com grande cuidado. Essa sentinela observava atentamente, com grande cuidado. Ele olhava para frente, ele olhava para trás, ele olhava para um lado, olhava para outro. Da onde será que vem? Cuidando com responsabilidade. É diferente, irmãos, daquele que cuida para aquele que cuida com responsabilidade. A diferença é grande. Alguém pode cuidar, mas se não cuidar com responsabilidade, vai ser um cuidado superficial. Muita coisa vai passar. Muita coisa vai passar. E clamou, por exemplo, aquela pessoa que foi ao nutricionista e ele recebe uma lista, alguns alimentos que ele não pode mais digerir. E então tem uma pessoa responsável por aquela pessoa, e mesmo que aquela pessoa insista, se aquele cuidador, aquela cuidadora tem a responsabilidade, ele vai seguir as instruções do médico nutricionista e vai dizer: você não pode comer isso, isso vai te matar, e eu tenho a responsabilidade, você está sobre os meus cuidados. Se você morrer por negligência minha, eu vou carregar essa culpa para o resto da minha vida. Aí ele diz aqui: e clamou um leão, meu Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebrando-se no chão. Ah, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Nós não podemos ter medo de anunciar o que recebemos do Senhor, se estamos cuidando com responsabilidade. Às vezes, pode que não vamos ser entendidos, pode ser que sejamos mal entendidos, mal compreendidos, por estar cuidando com responsabilidade, mas um dia, aquela pessoa vai entender. E vai dizer: se você não tivesse se preocupado comigo, se você não tivesse se importado com a minha alma, eu não estaria hoje gozando dessas delícias eternas. Mas por causa que você cuidou de mim com responsabilidade, hoje eu estou aqui na glória, andando na presença do Senhor. E o irmão Branham diz: eu não quero naquele dia nem um dedo ossudo apontado para mim, dizendo: você falhou. Paulo diz, já estou quase terminando, cuidando com responsabilidade. Estou falando mais, aparentemente, de líderes. Mas se nós não cuidamos com responsabilidade, aos poucos, as coisas erradas vão entrando dentro da nossa casa. Se nós não cuidar com responsabilidade, aos poucos aquilo que era tão errado já não é mais. Aquilo que matava já não mata mais.
Irmão Brana diz nessa mensagem: necessário vos é nascer de novo. 31 parágrafo, ele diz: não há nenhuma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Não há nenhuma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Se você quisesse ir para o tormento, você não estaria aqui. Você está aqui porque você não quer ir para o tormento. Ele diz: não há ninguém. E vocês não dirigem centenas de milhas sobre estradas de gelo e gastam seu viver, seu dinheiro, apenas para virem à igreja aqui, para, ora, apertarem as mãos das pessoas. Embora vocês apreciem isto e ouvirem o pastor e a mim e os outros ministros falarem a palavra, você tem isto onde você estiver, pastores, ministros, exatamente como nós somos, servos de Cristo. Porém, há algo que te encaminha para cá e a este lugar em particular. Portanto, é obrigação nossa, como pastores, ver que este rebanho está alimentado. É responsabilidade nossa ver que o rebanho está alimentado. Cuidando com responsabilidade. E ele segue dizendo, ele diz aqui: e alimentado corretamente, porque Deus Todo-Poderoso requererá seu sangue em nossas mãos. No dia do julgamento, nós responderemos por vocês. Então, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que é colocada sobre nós, e Deus tem nos dado pessoas que nos amam e vêm para nos ouvir, então nós deveríamos passar nosso tempo constantemente zelando por sua alma, cuidando com responsabilidade. Vocês entendem por que Paulo disse: oxalá me suportais um pouco na minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Zeloso, cuidadoso. E quando, olha, ele diz: e quando a primeira coisinha que víssemos surgir que não fosse correta, é nossa obrigação vir aquela pessoa, porque nós somos pastores cuidando daquela ovelha. E se eu vejo aquela ovelha comendo sobre a erva daninha que irá matá-la, é melhor que eu a coloque longe daquela erva. Quando agimos assim, muitas vezes não somos entendidos. Quando agimos assim, muitas vezes somos taxados como aquele que estraga prazer. Mas é nossa responsabilidade. Quer as pessoas gostem ou não, precisamos ter uma consciência tranquila perante o Eterno, com quem um dia vamos ter que tratar. E a Bíblia diz que muitos líderes vão uivar igual cachorro. Quando vemos, e se eu vejo aquela ovelha comendo sobre a erva daninha que irá matá-la, é melhor que eu a coloque longe daquela erva. Lance a erva para longe dela,
de tal forma que ela não chegue a ela, porque ela irá matar a ovelha. E é conhecido nos países ocidentais uma erva que um animal pode comer, e é chamada astrágalo. E eu não sei se alguém já ouviu acerca dela ou não. Astrágalo. Sim, um cavalo pode comer aquilo, e você realmente nada pode fazer por ele. Ele se torna louco. Você não pode pôr uma sela sobre ele. Olha, irmãos, o cuidado que nós temos que ter com certos tipos de alimento. Alimento, nesse caso, se esse cavalo comer essa erva, ele enlouquecia. Ninguém mais podia domar sobre ele. E aí o profeta segue dizendo: você não pode pôr uma sela sobre ele, e você nada pode fazer com ele. É chamada astrálago. E você deve manter seus animais longe. Se um cavalo, de preferência, ele comer algo que o lance nesta condição, a este espasmo, ora, você seria um vaqueiro muito ineficiente para deixar seu cavalo comer uma erva venenosa. Isto mostra que você não se importa. Está cuidando, mas de uma maneira ineficiente, não importando. E um pastor real, um servo real de Cristo, será um fraco exemplo de Cristo ao ver a ovelha comer algo que a colocará afastada, ou a tornará um fora da lei diante de Deus, um quebrador de sua palavra, um violador de seus mandamentos. Você não deveria fazer isso. Você deveria olhar isto bem de perto. Ter um cuidado especial. Ainda aqui, às vezes, cuidar com responsabilidade te consome, te desgasta, mas você poderá chegar diante de Deus, com esse sentimento de um dever cumprido. Cuide bem desse homem, irmãos. Qual homem você deve cuidar com grande responsabilidade? Se nós cuidamos desse homem exterior com responsabilidade, alimentamos ele, vestimos ele, se alguma coisa estranha surge, nós procuramos um médico. E como nós cuidamos do homem interior? Como nós estamos cuidando do homem interior? Porque o que tem valor está pelo lado de dentro. Estamos cuidando com responsabilidade? Paulo diz: além das coisas exteriores me oprime, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo tinha um cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu me não abrase? No capítulo 12, 2 Coríntios, versículo 14, ele diz: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Qual era o cuidado principal que Paulo tinha? Ele não estava interessado em buscar o que as pessoas tinham, mas buscar o que elas eram, a alma. Mas o que é vosso, mas sim a vós, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado.
Não é assim que acontece com muitos pais na relação de filho e pai. Quanto mais o pai ama e demonstra esse amor, aconselhando, cobrando, dizendo não vá por esse caminho, mais o pai é mal entendido. Só para concluir, trazendo para nós, como pastor, o profeta diz na mensagem, advertência depois juízo, 104, ele diz: porém vejam vocês, na igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga, ele é o boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais, e assentar-se com as duas famílias, sem favorecer a nenhuma, e arrazoar aquilo e trazê-las outra vez à doçura. Bem, ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas. Ele tem um cuidado especial e ele cuida com responsabilidade. Ele cuida com amor. Quem ama se preocupa. Quem ama simplesmente não busca seus interesses, mas o interesse de outros. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.